Olá, boa noite. O programa Ponto de Vista está no ar para todo o estado. Hoje a gente vai analisar um assunto que pode mudar a sua maneira de encarar a vida. Você sabia que diversas doenças podem ser curadas com uma simples mudança de comportamento? Pois bem, como conseguir a cura através do equilíbrio espiritual? Será que é possível canalizar sentimentos e emoções para o nosso bem? Vamos falar sobre a saúde da alma com o médico e pesquisador das essências florais, Marco Menelau. Marco, muito obrigado por ter vindo ao Ponto de Vista. Uma boa noite. Obrigado, Gamboa, por estar aqui com vocês. Mas o desafio é grande porque muita gente ainda desconfia da medicina alternativa, né? Isso. Eu gostaria de começar justamente com essa pergunta. É possível a gente curar doenças através de um comportamento diferente, apenas mexendo com a nossa emoção, com o nosso sentimento? Eu não diria, assim, curar, porque curar é uma coisa forte, não é dizer assim que você vai curar, né, você prometer curar. Mas eu diria que se a medicina cuidasse mais desse lado emocional da gente, né, e também da cabeça da gente, da mente, né, eu acho que os resultados, tanto dos procedimentos médicos de remédio, cirurgia, seriam muito melhores, né, porque falta para a medicina, né, vamos dizer assim, esse cuidado, né, assim, com o lado emocional da pessoa. Os pacientes vão para o hospital e o seu lado emocional, né, o seu sentimento não é trabalhado pelos profissionais. Eles ficam ali no hospital e o médico cuida apenas do corpo, esquece da mente. Né? Pois é, o seu trabalho, por exemplo, a gente sabe hoje em dia a correria no trânsito, a gente fica enganchado no engarrafamento, a cobrança no trabalho, dentro de casa, você mesmo. O dia parece que não cabe mais, a gente corre tanto, nem descansa, muitas vezes não faz nem atividade física. Isso. E aí, qual é o seu trabalho nesse aspecto? A pessoa que se estressa, a pessoa que se zanga com facilidade, a pessoa que sofre com muita facilidade também, tudo isso, acredito eu, vai interferir na sua saúde. Isso. Porque nós vivemos uma vida um pouco antinatural, né? É verdade. Nós aqui vivemos num mundo muito sofisticado, né? No mundo da cidade grande, a gente se afastou da natureza, né? Então, esse afastamento fez com que a gente descuidasse de certas coisas que o pessoal do campo ainda faz hoje em dia, como, por exemplo, até dormir cedo. A gente não dorme, tem gente aí dormindo de meia-noite, 1h da manhã, dorme pouco, aí tem um trânsito terrível, aí vai para o trabalho, muitas vezes um trabalho que não gosta de estar fazendo aquele trabalho, então trabalha em algo que não está satisfeito, então você tem aí raiva, um acúmulo de raiva, um acúmulo de frustração, você tem um acúmulo de estresse, você tem um acúmulo de medo, porque a gente vive num mundo cheio de medo. A gente abre o jornal, a gente se assusta, né? Então, todo esse lado emocional que faz a gente sofrer tem repercussão sobre o corpo da gente. E a medicina, embora tenha tido sucesso com as suas abordagens aí fantásticas, tecnológicas, né? Hoje em dia a gente faz exames fantásticos, a gente tem resultados extraordinários, mas ela descuidou um pouco desse lado afetivo e emocional do ser humano, que precisa ser trabalhado para que você possa realmente ter uma cura mais completa. Então, o que você faz no consultório com um ser humano que ele pode melhorar esse aspecto? Olhe, escutar a pessoa, porque muitas vezes você vai para um médico, né, e ele não escuta você. Ele está ali só com a parte técnica, né, ele faz todos os procedimentos corretos, ele vai estudar o seu corpo, ele vai examinar você, examinar seu corpo, faz o diagnóstico correto, mas ele não escuta você. Ele não tem essa formação na psicologia. Né? É o que falta, porque essa separação das ciências é que é o grande problema, né? Você separar, eu acho que a medicina devia estar junto com a psicologia. Na realidade, podia ser os dois cursos num só. Né? Quais são, por exemplo, numa pergunta mais direta? direta? Porque aí o médico, ele poderia, assim, teria mais esse olhar, tá entendendo? Sobre esse paciente, que é um olhar que o psicólogo tem. Eu entendi. Mas no caso, assim, de uma pergunta mais direta, quais as doenças que a gente pode buscar na medicina alternativa um tratamento adequado para a gente se curar? Eu acho que se para a gente pelo menos tratar da doença. Se você trabalhar o lado emocional da pessoa que está doente, isso em todas as doenças, você vai ter um resultado muito melhor. Isso aí já foi comprovado cientificamente. Você vê, tem hospitais nos Estados Unidos que eles fazem um trabalho, inclusive, com câncer. Né? Quando começa a fazer um trabalho de hipnose e trabalha a mente da pessoa positivamente, para fazer afirmações positivas, né? Quando você trabalha as emoções negativas que estão guardadas de raiva, de medo, de ódio, né? Mágoas antigas que estão guardadas, quando tudo isso é mais bem resolvido, as pessoas têm um resultado muito melhor. O que você usa no consultório? Quais recursos, hein, Marcos? Embora elas usem
a quimioterapia e todos os procedimentos médicos. As que fazem esse tipo de abordagem têm assim, um resultado muito superior. Você usa que recursos para o tratamento de uma pessoa? Olha, a gente usa vários recursos. Né? A gente usa, em primeiro lugar, a psicoterapia. Né? A gente conversa com o paciente. Então, o paciente vai expressar as suas emoções, ele vai assim, colocar as suas frustrações para fora, ele vai colocar a sua raiva para fora, ele vai trabalhar os sentimentos negativos. Quando você começa a trabalhar esses sentimentos guardados e começa a transformar eles, e a sua mente começa a melhorar, o seu emocional começa a ficar mais harmônico, isso vai ter uma repercussão sobre o corpo. Né? Além disso, a gente usa também os florais, que são um instrumento maravilhoso. Né? Os florais já são usados no mundo inteiro. Né? Ou seja, tem mais de 2.000 sistemas florais no mundo. O primeiro foi o de Bach, né? Que é o mais famoso. Né? E você tem, com os florais, certo? Uma ação sobre o emocional espetacular, de equilíbrio, de harmonia. Então, você vai ter todos esses sentimentos negativos de raiva, medo, frustração, né? Vai ter eles amenizados. Os médicos tradicionais que usam remédio, você vai no consultório lá, paga a consulta, usa o seu plano de saúde, eles falam muito do estresse. Geralmente está associado a uma doença, ele diz, olha, o estresse lhe prejudicou nesse sentido. Foi o estresse que lhe aumentou a pressão, foi o estresse que lhe deu uma tontura, enfim. É porque a questão é, como vocês podem trabalhar a pessoa para que ela não se estresse? É possível? É possível que ela lide melhor com o estresse. Que ela tenha a capacidade de resolver o estresse dela. Porque é impossível você se livrar do estresse, principalmente aqui na cidade grande. Você vive uma vida translocada que a gente vive. Só o trânsito já é suficiente para você se estressar o suficiente para o ano todo. Né? Então, é quase impossível você retirar o estresse, você acabar com ele. Agora, você vai lidar melhor com ele. Então, você vai ter métodos, técnicas para você conseguir estar lidando melhor com esse trânsito. Né? Tá entendendo? Você está lidando melhor com o seu chefe chato. Né? Eu já peguei vários pacientes cujos problemas físicos eram puramente emocionais. Entendi. E quando esses problemas emocionais foram resolvidos, desapareceu o problema físico. Ô Marco, o equilíbrio, eu falei no início sobre equilíbrio, né, do sentimento, a coisa sentimental, o equilíbrio emocional, essa emoção, esse equilíbrio. Como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio numa vida que você já citou aí, de muito estresse, de muita agonia, de muita correria? Qual o segredo para a gente descobrir, estar sempre, vamos dizer assim, estar sempre zen, tranquilo, aquela pessoa sadia? Que é o autoconhecimento. É você buscar o autoconhecimento. É você trabalhar você. É você se cuidar. Né? E as pessoas não se cuidam. Né? Você vive uma vida muito corrida e você não se cuida. Tem gente que não vai nem no médico, quanto mais no psicólogo. Né? Existe um estigma muito grande e um preconceito com a psicologia e com a psiquiatria. Inclusive, vários médicos psiquiatras eles não têm o nome dele no consultório. Ainda existe isso. Existe isso, porque se ele colocar o nome dele no consultório, o cara que vai entrar vai ficar meio ali constrangido, porque está vendo ele entrar no consultório do psiquiatra, aí vai achar que ele é louco, né? Entendi. Então, existe muito estigma e muito preconceito, né, com essa história da psicologia. E, na realidade, a grande maioria das pessoas poderiam fazer psicoterapia, seria muito melhor, o mundo seria muito melhor, se as pessoas se cuidassem. Né? Além da psicoterapia, você tem também a meditação, que não é, assim, tem assim, muita gente que pensa que a meditação é uma coisa para a pessoa rica, é uma coisa para a pessoa de classe A. Não, meditação é uma coisa que deveria ser popularizada mesmo, porque é um método muito simples, que qualquer um pode fazer, que traz bastante harmonia emocional, né? E vai ajudar você a lidar com todos os problemas de uma maneira melhor. Você defende que a relação do tratamento de um paciente, ela pode ser alternada entre um tratamento convencional, com medicação, com médico tradicional e homeopata? Você acha que a gente pode fazer esse equilíbrio, procurar uma alternativa para isso, para tratar os problemas do nosso dia a dia? Eu acho que esse é o caminho do futuro. Né? Infelizmente, hoje ainda existe muito preconceito dos médicos alopatas contra os homeopatas, dos homeopatas contra os alopatas. Os dois lados têm um imenso valor. Né? Eu costumo dizer que eu sou médico alopata, homeopata, sou médico floral, né? Assim, faço tratamento com medicina floral. Né? E acho que todas essas terapias, todas essas abordagens, elas têm a contribuir para que você possa tratar o paciente da melhor maneira possível. Então, nós devemos somar, ao invés de brigar. Né? Entendi. Então, essa é a proposta, é juntar. Por exemplo,
colocar dentro de um hospital alopata terapias que nós chamamos de não convencionais. Já imaginou, numa emergência de um hospital, numa enfermaria, você colocar um conjunto de psicólogos para conversar com os pacientes que estão ali sofrendo? Que coisa maravilhosa seria isso? Tem os doutores da alegria, por exemplo, que tem comprovadamente uma reação importante, né, na cura, no tratamento do paciente, é um exemplo desse. Agora, vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você tivesse no hospital sofrendo ali, com medo de morrer, né, numa enfermaria, tu não gostaria que chegasse um cara dizendo que era psicólogo para conversar contigo? Claro. Para tu desabafar, para tu falar com ele, tu iria se sentir bem. E esse bem-estar que você iria sentir ia ter repercussão sobre a tua saúde. Mas, infelizmente, ainda não se valoriza isso. Então, a minha luta, o meu trabalho é para se valorizar a psicologia dentro da medicina. Pois é, mas aí nesse perfil, a pessoa que deve procurar uma clínica alternativa dessa, deve procurar em que momento? Quando ela se sente com algum sintoma que acha que está doente ou quando ela vai fazer uma prevenção? Diz, olha, eu vou lá. Eu acho que a prevenção é realmente o ponto principal aí. Quando você cuida do seu emocional, quando você vive uma vida mais harmônica, quando você está bem com você mesmo, está bem com a sua família, está bem com seu pai, com sua mãe, né? Quando você está em paz, é quase impossível que você fique doente. Porque a doença não convive, né, com felicidade, com alegria, né? A alegria dissolve a doença, né? Então, é importante que a gente faça essa prevenção. O ódio, tem gente que vive uma vida de ódio, a mágoa, né? Fica magoado com o outro 10, 20, 30 anos, né? Esses sentimentos negativos, eles terminam somatizando no corpo e provocando várias doenças. Então, por isso que eu insisto na tecla de você trabalhar as emoções negativas para que você possa superá-las e elas não vamos dizer assim, não se tornarem doenças no futuro. Então, essa é realmente a grande prevenção. Né? Você falou aí na questão do tratamento. Eu pergunto, nas doenças crônicas, tem também como haver uma melhora? Tem resultados espetaculares. Eu tenho alguns pacientes, não meus, né, que eu tive notícia, que fizeram psicoterapia, né, eles estavam se tratando somente com alopatia, né, e com doenças crônicas, né, como artrite reumatoide, psoríase, né, e depois que eles começaram a fazer terapia, a melhora deles foi extraordinária. Eles não se curaram, mas eles melhoraram muito da doença. E estão vivendo hoje muito bem. E que provavelmente, se não tivessem feito esse trabalho de autoconhecimento e esse trabalho consigo mesmo, com a psicoterapia, já estão com 8, 9 anos de psicoterapia, eles teriam, acho que talvez sucumbido, teriam assim, piorado muito ou talvez morrido. Né? Mas quando eu disse que ia discutir esse tema da medicina alternativa, algumas pessoas ligaram, e eu sei que você está escrevendo um livro, né? Isso. Porque ainda há uma carência de informação. Esse seu livro conta o quê? No caso, meu livro chama-se Psicomedicina e o Amor Paterno. Ele fala justamente dessa questão de você cuidar do emocional, né? Da relação entre as emoções e as doenças. Né? Quais doenças o medo causa, quais doenças a tristeza causa. Pronto, a tristeza, isso aí já segundo a medicina chinesa, que é uma coisa muito antiga, mais de 2000 anos, né? Eles já falavam que a tristeza ela termina somatizando no pulmão, causando doenças como pneumonia, como tuberculose, né? O medo, ele termina afetando os rins, né? Então, você deve trabalhar esses sentimentos negativos para que eles não vão para o corpo. Essa é a ideia da psicomedicina. Né? E o mais, o mais importante aí também é o ser humano voltar para o natural. Tudo que for natural, alimentação natural, né? O convívio com a natureza, seja na praia, a colocar prática o pé no chão. esportiva também, né? O exercício físico, que é uma coisa extraordinária, já está comprovado cientificamente por várias pesquisas nos Estados Unidos, na Europa. Né? Os exercícios físicos, você fazer 3 vezes por semana, exercício físico de leve a moderado, os resultados para a sua saúde como um todo são extraordinários. Eu acho que o recado foi dado, né? Aí a gente espera que as pessoas entendam que esse conjunto de coisas que você falou, né? Da vida saudável na alimentação, do exercício físico e do equilíbrio emocional vão refletir numa vida melhor e mais saudável, é isso? Exatamente. Agora, a gente não pode prescindir do médico também, do remédio. Que tem momentos que o remédio é importante. Você vai numa emergência do hospital,
você tem ali medicamentos que salvam vidas, né? Que são esses medicamentos alopáticos que muita gente, inclusive, fala mal, como os corticoides, né? Que tem vários efeitos colaterais. Na emergência, eles salvam vidas. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista. Espero que o recado, né, tenha sido dado da melhor maneira. Muito obrigado, De Marco. nada. Boa sorte. Aí, ok, boa noite para vocês. Boa noite, bom Tchau. fim de semana. Obrigado. Agradeço a você também que nos acompanhou. Até o próximo fim de semana. Tchau.